De 11 a 13 de novembro, acontecerá de forma virtual o Congresso Âncora 2021. O tema, o ser virtual na vida consagrada e sacerdotal. O evento tem como objetivo fortalecer o debate acerca dos efeitos da tecnologia digital no cotidiano das comunidades religiosas e na vida dos sacerdotes e consagrados. E quem fala com a gente sobre esse encontro e os efeitos do virtual na vida consagrada é a irmã Adenise Aparecida Sommer, vigária-geral da Copiosa Redenção, psicóloga, idealizadora e diretora do Centro de Revitalização Âncora. Boa tarde, irmã Adenise, bem-vinda ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Elton, que alegria falar com você, que alegria te ver. Muito bom. Irmã Denise, eu primeiro começo pedindo que a senhora explique para quem está em casa do que se trata o Projeto Âncora. O Projeto Âncora, ele é um centro que cuida do sacerdote religioso. O sacerdote religioso que ele pode estar vivendo um momento de crise na sua vida, ou um momento que está cansado, ou o momento que o Padre Wellington está de férias, ele quer se refazer, então ele vem para o Centro Âncora. E aqui nós oferecemos um espaço que cuida no sentido psicológico, no sentido espiritual, e onde a nossa vida fraterna ela é muito rica. Perfeito. O projeto tem quanto tempo já, irmã? Nós temos 10 anos de fundação. 10 anos. Nesse tempo, passou mais de 600 sacerdotes e religiosos aqui na comunidade. Uma coisa interessante que eu acho é os religiosos que vão para a África. Quando eles terminam o tempo na África, quando eles terminam esse tempo de missão, eles vêm para o Centro Âncora fazer um processo de revitalização, para descansar, porque ali tem sequelas de guerra, de muita miséria, de muita pobreza. Então, eles vêm fazer esse processo de retomada no espiritual e também no sentido humano. Agora, irmã, a gente está falando de uma situação que também vai ser contemplada nesse congresso. Fala um pouco para a gente sobre esse Congresso Âncora que acontecerá de 11 a 13 de novembro. A gente está com probleminha na conexão da irmã? Irmã, a senhora está me ouvindo? Acho que nós estamos com um probleminha na conexão com a irmã. Acho que agora sim. Agora sim, irmã, podemos falar do Congresso. Oi. Então o ser virtual, ele surge esse tema do Congresso em decorrência do Covid. Este é o nosso 6º Congresso. Nós tivemos várias outras experiências e escolhemos esse tema agora devido a ser aquilo que está acontecendo na nossa vida. O que a pandemia trouxe no nosso meio, entre religiosos, entre sacerdotes, aquilo que foi benéfico e aquilo que foi maléfico também para a nossa caminhada. Porque vocês, Divino Pai Eterno, a gente acompanha os fiéis que participam. Eu rezo madrugada, rezo Terça Misericórdia, eu rezo a missa. São pessoas que muitos meses elas estão participando da missa através da TV Pai Eterno. E essas pessoas... Desculpa, Wellington, eu me perdi. Sim. Nós estamos observando como é que vai acontecer esse Congresso Âncora de 11 a 13 de novembro. Ele tem uma temática para esse ano que também chama atenção até na modalidade de participação, não é mesmo, irmã? Isso. Então, o Congresso ele vem de encontro
aquilo que foi surgindo. O que acontecia nos dias mais rigorosos da pandemia? Nós tínhamos que fazer essa transmissão online. E aí, nós desenvolvemos uma capacidade no atendimento que a gente não tinha antes. Isso é muito bom, eu chego até o outro, eu chego até a dor do outro, eu posso ajudá-lo, mas também eu posso ter aumentado muito esse tempo meu naquilo que é virtual. Eu posso ter perdido um pouquinho, porque a internet ela é viciante, então ela pode trazer prejuízos, não só neste momento, mas ela pode trazer na vida futura muitas consequências para nós, pelo uso excessivo da internet. Agora, irmã Denise, quais são os maiores malefícios que a senhora vê que a internet pode causar, por exemplo, na vida de um sacerdote, de uma religiosa, de um religioso, que às vezes não tem essa percepção, essa sensibilidade do cuidado ideal para com esta realidade virtual? Tá. Nós podemos... a internet nos rouba. Ela nos tira do propósito da nossa vida, que é estar com o Senhor e na ação pelo Senhor. Então, nós perdemos os nossos momentos de oração, nós perdemos os nossos momentos de vida fraterna, onde a vida fraterna ela não é mais, não me chama atenção mais da mesma forma. Eu me relaciono com pessoas externas. Aquilo que é meu, o meu quarto, o meu espaço individual, eu passo de repente a compartilhar com outras pessoas. Isso é muito íntimo, é meu, o meu sagrado, é a minha reserva, né? Então, eu tenho que preservar isso. Quanto missão, quanto estudo, eu de repente me perco em assuntos que eles não vão edificar o ser humano. E tem coisas que elas me atraem e eu visto às vezes coloco uma personalidade que não é real, ela não é minha. Eu tenho que me comportar desta forma porque eu estou aparecendo nas redes sociais. Então, cadê a Denise verdadeira? Cadê a essência da Denise? Cadê a essência da pessoa ali no ser religioso? Agora, eu pergunto para a senhora sobre o evento em si. Como é que ele vai acontecer? Qual que é a programação desse congresso? Fala um pouquinho disso para nós, que esse evento que acontece de 11 a 13, não é isso? Isso mesmo. É de 11 a 13, de forma online, com grandes presenças na área formativa. E isso não só para o sacerdote religioso, porque a maioria dos profissionais aqui, eles são psicólogos, ou são o padre Ronaldo, que não é psicólogo, mas ele é doutor em teologia moral. Uma pessoa assim de um conhecimento muito grande, muito rico, onde vai estar fornecendo não só para a pessoa como religioso ou sacerdote, mas em qualquer profissão que você esteja, ela vai ser benéfica essa presença no congresso. Então, no primeiro dia, nós teremos o padre Ronaldo, que é um padre salesiano. À noite, começa às 19h30, abertura com o arcebispo e depois o padre Ronaldo. No dia 12, entram os profissionais do próprio Centro Âncora, psiquiatras, psicólogos do Centro Âncora, bem como um psiquiatra também que está nos Estados Unidos, o Dr. Rogério da Paz, que acompanha o nosso projeto desde que iniciamos. Então, temos uma mesma linguagem. Então, essas pessoas vão trabalhar a temática da sexta-feira. E no sábado, pela manhã, nós teremos a presença do padre Giovanni Cucci, que é um jesuíta, que escreveu vários livros e ele vai estar trabalhando essa temática da dependência sexual.
E depois o Padre Amedeo Tintini, que é um padre canossiano, que é referência para nós na vida religiosa e sacerdotal. Ele é uma pessoa onde nós, se temos uma dúvida, nós recorremos a ele para poder dar continuidade na caminhada. Entendo. Irmã, a senhora que tem uma experiência, até por ter acompanhado a congregação da Copiosa Redenção por um tempo e agora na experiência como vigária, a senhora vê diferenças entre a realidade masculina e feminina da vida religiosa com a internet? A senhora vê, existem diferenças nesse modo de se relacionar, nesse modo de se colocar com a internet, nos perigos que a internet oferece para ambos os lados que compõem a vida religiosa? Parece-me que o masculino está mais suscetível a esses prejuízos, né? Porque nós mulheres, a gente tem uma vida fraterna, mas ela é mais... Nós temos essa proximidade, então isto nos fortalece. Agora, o masculino, ele muitas vezes ele não vive essa proximidade, então ele tem uma busca bem maior pelo virtual. E é onde entram as dependências maiores. Não que no feminino não tem, nós temos também. A gente vai encontrar também muitas situações assim sofridas, né, de pessoas que às vezes na própria inocência entra neste mundo. E aí também tem, né, no feminino, mas o masculino é mais forte, a minha visão. Perfeito, não. E eu pergunto porque, assim, é claro que a experiência que a senhora tem no acompanhamento lhe oferece elementos para chegar a essa conclusão. Agora eu pergunto sobre a questão da pandemia, porque ela já nos conduziu naturalmente ou nos empurrou, não sei qual seria o termo ideal de ser utilizado, para essa vivência do virtual com mais frequência. Se antes era só uma tendência termos contato com o virtual por mais tempo durante o dia, a pandemia nos colocou em ambiente virtual quase que, entre aspas, de modo quase que permanente, né? Até para a vivência das orações, para a experiência de visita com os nossos parentes, amigos. Então, a gente se viu muitas vezes diante de uma tela, né? Eu acho que a imagem da pandemia não é nem a imagem da vacina na seringa, mas é a imagem da tela. A tela do computador, a tela do celular, a tela da televisão. Então, como é que a senhora observa essa realidade? Diante da pandemia, esse impacto na vida religiosa, ele foi sentido de modo sensível também? Como foi sentido na vida do povo? Foi sentido e talvez mais forte do que na vida do povo. Porque como um sacerdote, quando ele está na paróquia, ele ficou muito sozinho, o contato dele era através da tela, ele rezava as missas pela internet, todo o contato dele com os fiéis era pelos meios virtuais, né? Então, o sofrimento, penso eu, que do sacerdote diocesano foi o mais intenso. Onde trouxe, depois teve pessoas que elas nem resistiram à ansiedade, elas precisaram de ajuda durante esse tempo para ansiedade, para depressão, para fobia, então um medo de perder os parentes que também estão distantes muitas vezes, essa preocupação em tentar ajudar, mas eu não consigo, eu não tenho como sair daqui. Então, foi muito sofrido, mais para os sacerdotes do que para as religiosas. É o que a gente sente na nossa missão de Centro Âncora. Agora, também existe o lado positivo, né, do mundo virtual, né? E eu acho que a gente precisa também dizer um pouco disso. Como é que a senhora observa a utilização dessa plataforma para evangelizar? Porque, veja bem, se não fosse o virtual, nós não estaríamos fazendo essa entrevista.
Então, isso que eu pensei, posso até brincar, né? Eu não estaria vendo você. Verdade, isso mesmo, pois é, ué. Padre Wellington, a gente se conhece há muitos anos, né? Verdade. Antes de eu ser padre. Antes de você ser padre, isso mesmo. E isso é muito gostoso. Como um atendimento online, de início, quando você fazia um atendimento com um cliente, tá, mas como que vai ser agora? E de repente a pessoa tá ali, você se acostuma tanto com esse atendimento online que você pode ajudar, você pode entrar na dor do outro, você pode ajudar ele a sair, pode vibrar com o outro. Então, tanto no sentido do atendimento terapêutico, no atendimento espiritual, como também na formação, as nossas casas da Copiosa, a gente vê muito isso. Sala fechada aqui, silêncio, gravando, é alguém dando formação, alguém rezando com o outro. Isso é muito gratificante em você poder fazer esse momento. E se colocando também ao lado dos nossos familiares, os momentos de dor onde a gente viveu, sentiu que não estava sozinho. Nós sentimos as outras pessoas caminhando conosco, os nossos parentes, os nossos amigos, e sentimos a igreja olhando para nós. Então, isso foi uma riqueza muito grande. Se o virtual fosse uma coisa só negativa, ela não teria o incentivo da igreja. Mas a igreja, ela incentiva a comunicação virtual, porque a igreja, ela é comunicação. E a gente vai encontrando esse espaço ideal, né? Eu estava observando esses dias, quero aqui fazer uma partilha com a irmã Denise e também com quem está em casa. Eu cheguei a uma conclusão, ainda enquanto fráter, quando eu já estava no meu segundo ano de teologia, estava começando, eu sou da época do Orkut, irmã, então eu sou um pouquinho antigo, né? Então a época do Orkut, do Messenger, né? Você passava, me passa o MSN, né? Então você tinha um Messenger para trocar mensagem ali, para ter aquela caixa de mensagens, né? Hoje a gente tem uma infinidade de redes sociais que, para você entrar em cada uma, você tem que colocar um perfil, te pedem um monte de informações. E depois que eu fiz jornalismo, eu notei que muitas pessoas, elas pedem de nós aquilo que nós somos. Então, por exemplo, ela pede do padre que ele seja padre na rede social, né? E eu não consigo ver diferente. Às vezes até incomoda quando você observa a liberdade. É claro, todos nós somos livres para poder expressar, para poder fazer dentro da rede social. Mas eu ainda fico pensativo sobre o ideal de nossa presença. Primeiro, enquanto ser humano, porque são informações às vezes muito privadas, né? Segundo, enquanto religioso e padre. Se eu penso uma, duas vezes antes de postar, porque a minha postagem vai ter um impacto na vida daquele que me acompanha, daquele que me segue, né? Eu estou partilhando isso com a senhora porque a senhora deve escutar isso, eu acho que com muita frequência, e aí eu exponho a minha, muitas vezes, dúvida do ser ideal no virtual. Às vezes nós passamos uma imagem muito deturpada do religioso ou do humano em si, porque eu vou colocar algo que não é, ele não é real, é uma identidade que não é minha. Eu tenho que passar aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo, essa é a minha essência e que eu estou passando neste momento. Agora, se eu estou, aquilo que falei, se eu estou, às vezes, em momento meu de privacidade, no meu quarto, eu não vou ficar postando uma foto minha nas redes sociais. Ele vai, é um momento meu. Você não vê os casais postando as fotos deles em lugares mais íntimos, né? Eu vou postar uma foto minha, às vezes, rezando com a comunidade, confraternizando. É dessa forma. Tem tantas, eu vejo aqui na minha comunidade, a gente vive muito isso,
que as irmãs postam aquilo que está acontecendo no nosso jardim, é uma semente que germina. Isso é próprio, uma flor que desabrocha, isso é próprio da natureza, né? Nós estamos vivendo isso. Então, você vai estar postando aquilo que é teu, que é da essência, e não aquilo que é um sonho, aquilo que é um desejo, que é uma coisa, às vezes, que não é real. Não é. Agora, não faz parte. Irmã Denise, eu pergunto para a senhora, qual o maior desafio que o Centro Âncora hoje observa, enxerga diante dessa revitalização do religioso? Qual que é o maior desafio? Porque a aridez é um desafio, mas que já acompanha a nossa vida desde quando ela foi pensada. Parece que a aridez está ali junto, né? Então a gente tem momentos de deserto, de dificuldade e tudo, que é aquilo que a senhora chamou de crise. Mas qual que hoje é o maior desafio que o Centro Âncora vê nesse sentido de revitalização da vida religiosa, da vida consagrada? O ser humano é parte da natureza, a aridez. É parte do ser humano a solidão. É parte do ser humano o deserto. Agora, quanto aos meios virtuais, o que acontece, né? Essa rapidez, eu quero agora, é já. Então, entra esse imediatismo na nossa vida. E as coisas não são assim. Elas caminham num processo, é passo a passo. Hoje eu ganho pão, amanhã é água. As coisas da natureza, elas são diferentes. Então, ao meu ver também, esse imediatismo é algo que é muito difícil. E daí onde entram as crises de ansiedade. Eu não consigo, eu fico ansiosa, eu vivo essa intranquilidade e também eu passo àqueles que estão ao redor de mim eu quero agora, Padre Wellington, é agora. Então, essa inquietação do imediatismo, né? A rede, a tela é algo que nos vicia. Então, a gente já acostumou, às vezes eu tô meio sem assunto, eu tô meio, eu não quero conversar, eu pego aqui o celular e fico fazendo de conta, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito comum no nosso meio e que é difícil de tirar. Nós aqui no Centro Âncora, a gente não usa o celular durante a semana. Para aqueles que estão fazendo o processo de revitalização, para que não sejam atrapalhados ou não tenham um bom aproveitamento dentro do processo deles. Então, a gente recomenda que esse tempo agora seja um tempo de oração, seja um tempo de vida fraterna e de olhar para dentro de si. Os primeiros dias é muito difícil, tá? É muito, muito sofrido você ficar sem o celular ali na mão. É interessante quando a gente vê que uma rede social, ela tem aquela situação de bugar, né? Olha, hoje tivemos uma situação de uma rede social não estar funcionando por 2 horas, por 3 horas, por 10 horas. O mundo parece que para de girar, não é verdade? E a gente observa a tamanha dependência a humanidade criou dessas redes sociais que o simples fato do algoritmo não girar já torna a vida quase que impossível de ser vivida. Mas a senhora falando, eu estou aqui imaginando, né? De fato, a disposição para até se desintoxicar, se deixar de lado, se reconhecer às vezes, porque é como um vício, né? É igual aquela história, né? Quem está viciado não reconhece que está viciado. Fala assim, não, a gente não percebe, não. E ainda fala assim, não, eu largo a hora que eu quero, né? Eu tenho controle. Eu tenho controle, não tem nada. Não tem mais, não. A gente tá ali, assim, bem louquinho para pegar, olhar as mensagens. E a gente tem todo um mecanismo para disfarçar isso, para não assumir. Então, o Congresso, ele faz o quê? Você olhar aquilo que é próprio do ser humano, que nos provoca, e admitir e aprender
puxa, eu vou aprender os bens que isso traz para mim, eu vou aprender a evangelizar através dos meios de comunicação, através das redes sociais, eu vou aprender a evangelizar, ser luz através das redes sociais, e não a afundar no barco. Né? Então, é muito gostoso você ver isso. Irmã, eu quero que a senhora deixe, então, o convite para que... É bom lembrar que o encontro, ele tem um público definido e eu quero que a senhora faça também o convite para que as pessoas possam, então, fazer esse encontro, né, participar do congresso. O público que nós trabalhamos é um público de sacerdotes e religiosos, mas não que o congresso se direcione somente a sacerdotes e religiosos, porque esses aspectos, eles são os aspectos humanos também. Então, se você é professor, se você é pai, se você é jovem, se você é psicólogo, dentro da profissão que você está, você vai poder ser beneficiado participando desse congresso. Que são temas que eles são provocativos, tanto para nós, sacerdotes e religiosos, são de uma forma, mas para quem é leigo também e tem uma outra profissão. Então, 11, 12 e 13 de novembro, o nosso congresso de forma online. A participação, você tem que se inscrever pelo link daí, mas você também pode fazer, tá? Claro, eu quero saber por onde que a gente faz. A senhora já está dando comigo que eu ainda nem fiz, aí. Qual que é o site? É o site da Copiosa Redenção. É o site da Copiosa Redenção. Então, Copiosa Redenção. Pode procurar ali no site, aí, ó, www.copiosaredencão.org.br. Isso mesmo. Copiosa Redenção. Tá certo. Irmã Denise, muito obrigado. Forte abraço para a senhora. Um abraço em toda a equipe do Centro Âncora. Fica mais uma vez a minha promessa, o meu empenho de muito em breve estar aí visitando. Estou te aguardando. E o próximo congresso, aí a tua presença também, né? Pode ter certeza. Se Deus quiser, ele vai ser presencial. Com a graça de Deus. Com a graça Forte abraço, de Deus. tudo de bom. Muito obrigada, Padre Wellington. Eu que agradeço, irmã Denise. Um beijo para minha comunidade, para minhas irmãs de Trindade. Pode deixar, será entregue. Tá bom.